A creepypasta de hoje quebrou todas as minhas expectativas. É sério, eu acho que vai quebrar as expectativas de vocês também, pra dizer a verdade. Aqui de novo a gente vai acompanhar a Karen e o Jack e a gente vai descobrir o que aconteceu com eles ali nos chuveiros. Bom, eu não quero me alongar muito, também não quero trazer nenhum spoiler pra vocês. Vamos finalmente finalizar os chuveiros. Peguem os seus cafés, peguem também seus tricôs, seus crochês e oi, eu sou a Nath e vamos logo pro vídeo de hoje. Inclusive, sim, uma caneca do Eren, porque eu acho que ela representa bem a quebra de expectativa que teve aqui hoje. Enfim, vamos logo pro vídeo de hoje. Passamos mais de 1h30 dirigindo sem rumo pela periferia de Broken Bow. Eu estava dando direções para lugar nenhum em particular, perdido em pensamentos sobre a garota do posto de gasolina. Era totalmente possível que aquilo fosse a minha imaginação me levando para longe. Minha mente estava preenchendo lacunas da minha memória com a pior realidade possível. No fundo, eu sabia que era verdade. Vi o pequeno oásis no horizonte antes de Karen e Brian. Meu estômago caiu e minha visão se tornou um túnel. Devo ter nos guiado até lá sem saber. Tinha que ser isso. Talvez você tivesse que se perder para encontrar o lugar. Talvez ele tenha me procurado. Não importava muito. Eu fiquei quieto, me sentindo tonto. Se eu não dissesse nada, poderíamos simplesmente passar direto por ele e deixá-lo desaparecer de nossas vidas para sempre. Brian virou o volante em direção às árvores sem uma palavra de orientação minha. Esse foi o primeiro ponto em que eu percebi o quanto eu não queria voltar para aquele lugar. Eu estava suando por camadas de roupa e tentando manter a compostura. Talvez possamos encerrar a noite e tentar de novo em outro momento. Consegui dizer. As palavras saíram da minha boca, arrastadas e com um som robótico. Foi o melhor que eu consegui dizer. Vou tentar aquele trecho de árvore sinistro ali. E depois eu topo o que vocês quiserem fazer, disse Brian. Fixei o olhar na fileira de árvores enquanto avançávamos lentamente pelo campo intocado. Eu sentia a atração da casa e dos túneis, seu peso nos arrastando em sua direção. As árvores pareciam brilhar à luz do sol poente. Os galhos se estendiam para fora como se estivessem se esticando em direção ao carro, nos chamando. Droga, cara. Isso aqui é horrível, disse Karen. Tem alguma coisa ali? É esse o lugar. As palavras passaram pela minha cabeça e saíram da minha boca em menos de um segundo. Mal tentei impedi-las. Karen e Brian comemoraram. Eu roí as unhas. Eu já tinha dito a mim mesmo inúmeras vezes que nunca mais pisaria perto daquela cidade. Mas lá estava eu. Estaria mentindo se dissesse que nunca imaginei isso. Retornar à cena do meu show de horrores pessoal para, de alguma forma, obter algumas respostas ou lançar alguma luz sobre o que exatamente eram os chuveiros. Passei muito tempo formulando minhas próprias teorias sobre o lugar, mas, no fim das contas, o esforço pareceu inútil. A verdade por trás delas não importava no final de qualquer forma. Uma parte deles existia apenas dentro dos limites da minha história, o que eu postava na internet e escolhia mostrar para o mundo. Eles poderiam ser qualquer coisa para qualquer pessoa com apenas aquele relato, desde um ponto de encontro para um culto ritualístico violento até um local para experimentos realizados após a Segunda Guerra. Eu não sou obtuso. Eu sei que o verdadeiro medo reside no desconhecido. O horror era meu ganha-pão. Acredito que foi por isso que a história se conectou com algumas pessoas e deixou outras decepcionadas. Os chuveiros da minha história são preenchidos principalmente com o que você traz para eles. Para mim, os chuveiros eram mais complexos. Eles existiam fora do pensamento racional e da compreensão, porque minha experiência com eles me roubou esses atributos, em parte. Enquanto rolávamos lentamente pelo mato, galhos de árvores se estendiam e raspavam contra o exterior do carro, forjando novos sulcos e tocando metal como um disco empenado. Os ruídos agudos dividiam a minha cabeça já dolorida em duas. Coloquei meus fones de ouvidos para abafar o barulho, sem música. Eu acho que Brian se desculpou pelo carro enquanto Karen olhava ao redor como uma criança que acabou de entrar em um parque de diversões. Aquele lugar significava algo para mim que eu não havia considerado antes daquele momento e que ainda não havia compreendido por completo. Eu simplesmente sabia que, à medida que nos aproximávamos da clareira, eu sentia que nunca tivera escolha em fazer aquela viagem. Eu sempre acabaria voltando para cá, de uma forma ou de outra. Cada vez que eu contava a minha história, ou a história do Sr. Mace, eu cavava um buraco um pouco mais fundo. Cada bebida que eu tomava para esquecê-los, cada garota que eu dormia para me distrair deles e cada fato falso que eu inventava para me distanciar da história real apenas solidificava ainda mais o fato de que um dia eu voltaria. Eu estava livre para ir embora.
para casa e ter toda a bebida e diversão sem compromisso que meu corpo aguentasse. Eu podia fazer essas coisas porque os chuveiros são pacientes, eles têm tempo. Todas as minhas ações foram simplesmente tentativas fúteis de prolongar o inevitável. Eu sei como isso soa, mas estou olhando para trás agora e dizendo a vocês a simples verdade. Eu sempre voltaria para os chuveiros porque eles estavam esperando por mim. Olha, eu acho que só essa entrada aqui foi prova suficiente que o Jack não é lá dos escritores mais confiáveis do mundo e que com certeza, sim, ele escondeu coisas da gente. E bom, continuando, o Brian para o carro perto de uma clareira, na frente de uma árvore que estava ali caída, né? E aí ele brinca com o Jack dizendo que ele provavelmente conseguiria tirar o carro dali facilmente, mas isso arranharia o carro muito mais do que ele já tinha arranhado e provavelmente danificaria a parte de baixo. Nesse momento, a Karen coloca o casaco dela e diz que eles podem ir andando então. E o Brian diz que eles podem ir na frente porque ele vai ficar ali e vai puxar um, sabe? E daí a Karen, obviamente, fica muito brava e diz que eles foram até ali, demorou horas e era pra eles irem juntos. E bom, eu não sei vocês, mas eu achei o personagem da Karen extremamente irritante, sabe? É a jornada, não o destino, Karen, disse ele fazendo uma careta. Além disso, alguém precisa manter o carro aquecido. Nenhum dos dois se mexeu e ficaram lá por alguns minutos em silêncio. Brian pegou seu moedor embalado em plástico sem dizer mais nada. Karen já tinha ficado mais chateada com ele por menos. Ele sabia que isso ia passar. Tome boas decisões, riu ele, aumentando o volume da música e acendendo os faróis. Karen saiu do carro sem dizer mais nada. Eu me recompus e a segui, lançando um olhar irritado, mas compreensivo para Brian. Karen já estava na minha frente, e eu estava tentando evitar um ataque de pânico, mas corri para acompanhá-la. Então, o que você acha? Perguntei, tentando fazê-la falar e não insistir no Brian. Ela olhou para cima e ao redor, tirando uma garrafa de vodka do casaco. Ainda nem começamos a viagem. Ela sorriu sem entusiasmo. Deu um longo gole na garrafa. O sol poente incidiu sobre o plástico com precisão e um raio de luz me cegou momentaneamente. Minha cabeça ainda latejava. Ela pousou a garrafa e eu consegui ver a clareira além dela. Lá estava. Ou melhor, não estava. A enorme casa de fazenda que outrora ocupara a clareira não estava em lugar nenhum. Não havia nada ali, além da mesma terra intocada que compunha os campos ao nosso redor. Karen notou quando saímos das árvores. Parece um pouco vazio, disse ela decepcionada. Tem certeza que é esse o lugar? Eu tinha certeza. Meu cérebro ainda tentava processar a estrutura ausente. Sim, com certeza, gaguejei. Foi isso que aconteceu comigo da última vez. Caminhei pelo perímetro bebendo do meu cantil. Meus olhos foram atraídos para o espaço vazio onde eu tinha certeza que uma enorme casa de fazenda havia existido. Em retrospectiva, não deveria ser estranho. Prédios antigos são demolidos o tempo todo, mas quem fez isso? Quando? Isso significava que não estava abandonado quando eu estive lá? Eu não conseguia entender a situação. No mínimo, deveria haver alguns rastros da casa de fazenda ou evidências de que os túneis haviam sido preenchidos. Deveria haver um caminho escavado nas árvores para o equipamento que eles sem dúvida precisariam para limpar a estrutura. Mas tudo parecia intocado. Parecia limpo demais. Mas aquele era o lugar. Eu tinha certeza disso. Eu podia sentir. O brilho do chão congelado era apenas uma fachada. Estava fingindo se esconder de mim. Eu tomei outro gole. Não havia insetos, roedores, pássaros, cervos e nenhuma aranha sequer na linha das árvores. Era inverno, mas certamente deveria haver algo vivo naquele lugar. Não havia pegadas ou excrementos, apenas terra intocada. Teria sido pitoresco se não fosse tão opressivamente ameaçador. Eu senti como se estivesse perdendo a cabeça. Então, cadê? Perguntou Karen. Eu acho que não tá aqui. Respondi com um suspiro falso de decepção. Eu queria sair dali antes que aquilo se revelasse. Eu senti que a pressão na clareira estava aumentando, como se eu estivesse diante de uma caixa de surpresa gigante. Eu não sei, já faz mais de uma década, Karen. Vamos lá, tem que ter alguma coisa. Se o lugar era tão grande quanto você disse, tem que ter alguma coisa sobrando por aí, disse Karen. Eu não tenho certeza do tamanho real, pensando bem. Mais ou menos como quando você volta para sua antiga escola primária depois de anos e consegue tocar no teto. Eu estava me dirigindo ao carro naquele momento, atravessando a clareira. Karen me circulou amplamente, correndo e chutando o chão com os olhos arregalados. Mas e os túneis? Disse ela. Cadê a porta do porão? É um espaço enorme.
Dei de ombros. As árvores poderiam ter tomado conta dele ou poderia ter sido coberto. Elas não eram as coisas mais estáveis para começo de conversa. Karen percebeu para onde eu estava indo. O que você tá fazendo? Ela perguntou. Vou me aquecer, eu disse a ela. Se sumiu, sumiu. E provavelmente é melhor assim, de qualquer forma. Ah, qual é? Viemos até aqui. Não vamos embora depois de 10 minutos, implorou ela. Foi uma viagem agradável, mas eu tô cansado e tá ficando escuro, Karen. Coloquei as mãos no casaco e continuei em direção ao carro onde Brian estava sentado. Isso é besteira, disse ela atrás de mim. Virei-me para encará-la. Ela estava virando a vodka que tinha aberto minutos antes. Como um floreio, ela terminou a garrafa e jogou na minha cabeça em direção às árvores. Não ouvi o impacto. A dor crescente na minha barriga aumentou. Certamente tinha a ver com estresse, mas não se pode respirar através de uma úlcera. Caí de joelhos. O gelo no chão havia se dissipado sobre mim. Era apenas gelo e terra endurecida. Meu peito apertou. Eu acho que a gente deveria ir. Eu preciso ir num pronto-socorro. Eu disse a ela. Muito conveniente, disse ela. Você não está conseguindo o que quer e, de repente, usa a carta na manga. Certo, Jack? Eu vou te levar para um pronto-socorro no meio do Kansas. Nebraska, eu disse. Ela me lançou um olhar como se tivesse sido uma bala. Sua linguagem corporal mudou drasticamente. Ah, me desculpa. É que a sua história muda com tanta frequência que eu não sei qual é a verdade e o que você realmente está falando. Ela pegou uma pedra e jogou nas árvores. Não foi jogada em mim, mas estava perto o suficiente para que eu considerasse. Não a ouvi cair. Meu queixo estalou. Vamos pro pronto-socorro, Jack. Eles podem te dar um calmante e dizer que foi um ataque de pânico de novo. Mas daí, a gente volta pra cá. Ela estava pirando. Quando você está em um relacionamento com alguém com oscilações rápidas de humor, você aprende os sinais e como reagir com calma para ajudar a tornar a situação mais fácil para todos os envolvidos. E eu a conhecia de cor e salteado. Você tá sendo idiota, Karen. Eu disse. Você também aprende quais botões apertar. A dor estava me afetando. Ela deu um passo na minha direção com determinação. Que droga você acabou de... Ouviu-se um baque surdo e oco sob sua bota. Ela congelou. Eu congelei. Nós dois olhamos para baixo e encontramos um grande conjunto de portas de madeira de adega que estavam escondidas pela sujeira, detritos e gelo. Mas naquele momento parecia impossível que eu não tivesse visto. Um sorriso malicioso se formou no rosto da Karen enquanto ela olhava para mim. Vamos embora, Karen, eu disse. Ela afastou a porta com os pés. Por favor, vamos embora. O que tem lá embaixo? O que tem lá embaixo? Ela repetiu, o olhar oscilando entre mim e a porta. O que tem aí embaixo? Sua voz estava ficando mais alta. Inventa alguma coisa, droga. Como se chama um escritor que não escreve, hein, Jack? Meu estômago parecia que ia explodir. Eu estava frustrado, meio bêbado, paralisado. Pensando na garota do posto de gasolina, em como Brian estava sendo rude e Karen estava tentando me machucar. Ela estava só me provocando naquele momento. E eu mordi com força. Ah, que se dane. Você me fez fazer isso. Eu nunca quis voltar aqui e você me fez voltar e agora vai me castigar porque não correspondeu às suas expectativas? Senti lágrimas inesperadas escorrerem pelo meu rosto. É só uma história, Karen, uma história de terror. Horror no sentido de medo e história no sentido de que você não deveria estar ali. Você não sabe o que aconteceu. Eu poderia ter inventado tudo. E eu inventei. Para você e para todas as outras garotas com quem eu me deitei. Eu me senti com raiva. Uma bolha de medo crescia dentro de mim. Eu não faria isso. Você me fez vir aqui e eu nunca faria você voltar pra... Eu me contive. Me senti culpado. Eu estava traçando uma linha e cruzei com apenas metade de uma frase arrastada. Os ombros de Karen caíram e seu olhar se voltou para a terra a seus pés. Ela então caminhou para frente, preenchendo o espaço entre nós em um instante. Em um movimento rápido, ela me deu um soco no rosto. Eu me senti um idiota. Me diz, do que você tem tanto medo, seu mentirosinho? Ela sussurrou entre dentes, abrindo um buraco no meu peito. Eu não disse nada. Era a minha única opção. O grande herói das suas histórias, enfrentando qualquer coisa que apareça no seu caminho. Eu tô bem aqui, então me diz. Do que você tem tanto medo que nos explodiria para evitar?
Eu não sei, murmurei baixinho. Eu podia me sentir começando a cambalear. Não era bebida. Parecia que meu corpo estava confuso, como se meu cérebro estivesse tentando recuperar o atraso e tivesse deixado todo o resto em espera. Era verdade. Eu não tinha ideia do que nos esperava naquele túnel. Eu não conseguia pensar em um nome ou mesmo em uma descrição vaga porque eu não conseguia me lembrar. Eu havia passado tanto tempo embelezando e mentindo sobre isso para atingir certos objetivos que nunca havia realmente processado o que havia acontecido comigo lá. Eu nunca pensei em como isso mudou minha percepção de mim mesmo, muito menos minha percepção da realidade. Eu nunca precisei pensar sobre isso. Simplesmente transformei isso em uma história. Então espalhei ela. Eu estava fazendo a mesma coisa que o Sr. Mays havia feito, só que em uma escala muito maior. Eu me distanciei o suficiente da realidade e da situação porque era mais fácil de engolir. E mais importante, estava sob controle. Mas lá estava eu, sendo forçada a encarar aquilo de novo. Eu não tinha controle. Que ódio dessa mulher, entendeu? Ela é uma personagem extremamente irritante e o pior de tudo, não acaba por aí. Ela continua provocando o coitado do Jack. Ela fica falando assim pra ele que aquilo é só um buraco no meio do nada. E aí o Jack começa a ter um ataque de pânico, né? Só que ao mesmo tempo que ele tá tendo esse ataque de pânico, ele não sabe dizer por que esse medo todo, visto que realmente é só um buraco ali no meio de Nebraska. Provavelmente o Jack tem uma memória reprimida desse lugar, né? Talvez tenha acontecido uma coisa realmente traumática que ele nunca quis contar pra gente, pelo menos não até agora. E aquela songamonga da Karen, sabe o que ela fala? Ela entra ali dentro, olha pra cara do Jack e fala: não me espere acordada. Eu espero que ela encontre o que ela merece, sinceramente. Depois que a Karen desceu, a clareira ficou assim imediatamente silenciosa e o Jack ficou um tempo ali parado. E aí depois ele se levanta e olha na direção dos faróis e nesse momento ele conclui que provavelmente o Brian já havia desmaiado ali dentro do carro. Eu olhei para a porta do porão. Eu não conseguia ouvir nenhum som de baixo. Não havia necessidade urgente de descer até lá. Se eu esperasse em silêncio ali mesmo, não tinha dúvidas de que Karen sairia ilesa. Ela me encheria de porrada por eu ser um covarde. Todos nós dormiríamos no carro e depois voltaríamos para nossas vidas normais. Talvez isso fosse perto o suficiente. Eu tinha voltado para os chuveiros mais uma vez, apesar dos meus medos, e talvez agora eu pudesse finalmente deixar isso para lá. Karen tinha visto o berço da história pela qual era obcecada, e eu tinha confrontado o que quer que eu precisasse confrontar lá. Nada mais precisava ser feito. Afinal, a casa da fazenda tinha sumido, a terra tinha congelado, e parecia que o lugar tinha sido completamente abandonado. Nunca mais aceitaria ninguém. Nunca mais machucaria ninguém. Tudo que eu tinha que fazer era ficar ali no chão e esperar. Em segundos eu estava olhando para a escuridão convidativa do porão. O luar mal parecia penetrar o véu negro enquanto eu descia um passo hesitante, seguido por outro. A porta era mais pesada do que eu me lembrava. Mas o que eu sabia? Minha memória era péssima. Desci lentamente a rampa de gelo. Observei meus pés desaparecerem sob mim, engolidos pela escuridão. Foram minhas pernas em seguida, mas eu estava indo em frente. Mesmo através de calças grossas e botas, a escuridão parecia muito mais fria do que deveria. Minhas pernas pareciam ter sido submersas em água gelada. Eu estava com água até os joelhos quando senti uma dor aguda familiar na minha perna direita, uma que eu não sentia há anos. Eu sabia que era psicossomática porque tinha que ser, mas ela subiu na minha perna tão rápido que eu a agarrei por reflexo sozinho. Eu havia transferido todo o meu peso para a perna esquerda, que tentou se enraizar em um pedaço de gelo fino. Claro que tentou. Eu caí para baixo do abismo. A pesada porta do porão caiu atrás de mim com um estrondo. Todos os traços de luz do lado de fora foram apagados com aquela porta. A queda pareceu durar mais do que deveria, mas talvez eu estivesse apenas em pânico e incapaz de avaliar adequadamente a passagem do tempo. Caí com força sob o ombro, que absorveu a maior parte do impacto. Minha cabeça ficou em segundo plano. Meu ombro bateu, meu pescoço chicoteou e minha cabeça bateu forte no chão. Eu acho que perdi a consciência, era difícil dizer. Meu ambiente de vigília já estava silencioso, escuro como breu e frio de congelar. Então havia pouca diferença entre consciente e inconsciente naquele momento. Eu não sei quanto tempo eu fiquei ali, mas eu sei que queria ficar parado enquanto eu sentia a dor percorrendo meu crânio. Rolei de costas, gemendo alto, mas sem conseguir ouvir bem. Com certeza parecia que eu estava embaixo d'água. Eu coloquei a mão nua no meu bolso para pegar o celular. Pensando bem, eu não sei o que estava fazendo tentando andar sem luz lá embaixo. Tirei o celular do bolso e apertei o botão.
A tela exibiu uma mensagem sobre um cartão SD corrompido, seguida por bateria fraca. Passei o polegar pela tela para ligar a lanterna. E senti pequenos pedaços de vidro quebrado rangindo contra o meu polegar. Só me ajuda a passar por isso e eu compro uma tela nova e bacana para você. Sussurrei pro meu companheiro inanimado. Eu precisava preencher o silêncio com alguma coisa. Mesmo assim, minha própria voz soava distante e abafada. Abri bem o maxilar para tentar aliviar a dor na minha cabeça. Ela estalou 4 vezes em rápidas sucessões, como plástico bolha, mas a dor ficou. A luz do meu celular piscou, iluminando o ambiente. Não era tão brilhante quanto eu esperava. Ou a luz do meu celular estava morrendo, ou aqueles túneis estavam consumindo a luz, impedindo que ele me mostrasse mais do que queria que eu visse. Mas eu conseguia ver o suficiente. Os pequenos detalhes voltaram à minha mente instantaneamente. As lacunas da minha memória estavam se preenchendo tão rapidamente que me deixavam tonto. Seriam mesmo lacunas? Não, elas tinham sido simplesmente deixadas de lado, ignoradas, encobertas. Minha perna começou a latejar como quando caí no chão da casa de fazenda agora demolida tantos anos atrás. Eu me perguntava se aquele buraco ainda estaria lá, segurando o pedaço de jeans que roubou da minha calça. Ouvi passos se arrastando atrás de mim, na minha frente, ao meu redor. Cada passo que eu dava era lento, cuidadoso e deliberado, mas ainda assim houve um breve atraso e outro passo logo após o meu. Disse a mim mesmo que era apenas o eco. Aquele lugar tinha um eco, mas não deveria ter. O fedor pútrido familiar queimava minhas narinas, queimava meus olhos e fazia meu estômago, agora certamente em decomposição, se contrair numa tentativa de me forçar a vomitar. Para o meu desespero, simplesmente engasguei violentamente. Ele acendeu partes da minha memória que eu não consigo verbalizar direito, como o cheiro de uma refeição caseira ou da minha casa de infância. Mas em vez de me sentir confortável, eu sentia raiva. Eu não pensava naquele fedor há anos. Eu não conseguia entender como pude ter esquecido. Ele sempre esteve ali. Como eu o deixei escapar? Então eu a vi. A criança com a camisola manchada e o cabelo preto. Ela se contraía à distância, bem no limite da minha visão periférica. Sua pele era pálida e seu cabelo corria como trepadeiras até os joelhos. Seu vestido estava tão esfarrapado quanto a última vez que nos encontramos. Ela desapareceu num piscar de olhos. Eu me virei. Eu a tinha visto desde então. Ela estava nos meus pesadelos, esperando por mim. Estava voltando para mim. Eu simplesmente acordaria e seguiria com o meu dia depois. Mas como eu poderia? Eu me virei. Ela estava bem na minha frente. Eu podia sentir o seu hálito quente contra o meu rosto. Será que eu podia mesmo? Seu hálito cheirava a morte. Era isso mesmo? Seu cabelo caía sobre o meu rosto. Apenas seu olho era visível, pois refletia a luz do meu... Não havia luz. Nem garota. Não poderia ver. Estava escuro como breu. Eu procurei uma parede e a minha mão roçou numa chapa de metal fria, do tipo que poderia ser usada como telhado de celeiro. Estava enferrujada e quebradiça. Eu me aterrei. O cheiro permaneceu. Todas as minhas mentiras, meias-verdades e detalhes inventados sobre aquele lugar foram desfeitos. Não havia mais como me esconder dele e como desviar da verdade. Eu estava de volta ao lugar que jurei nunca mais voltar, mas para onde sempre eu voltava. Eu tive que rir. Provavelmente parecia que eu estava pirando, anos dormindo em sofás e sublocando quartos, e eu nunca me senti confortável com nenhum deles. Mas de alguma forma, naquele lugar esquecido por Deus, eu encontrei pelo menos alguma familiaridade. Era como um lar todo estragado, porque, por mais distância que eu tivesse colocado entre nós, ele tinha ficado comigo. Era uma parte de mim. Isso parecia certo. Eu caminhava por uma casa mal assombrada que eu mesmo criei. Em meu delírio, eu comecei a me perguntar se aquele lugar realmente existira antes de mim. Será que eu o havia chamado à existência? Seria o Sr. Mays apenas um maluco que inadvertidamente me colocou no caminho da manifestação daquele lugar de imundice e maldade? Seria aquela uma prisão que eu havia construído para mim no túmulo onde eu sempre deveria morrer? Eu me puxei de volta para dentro. Era como se o vazio escuro e silencioso me chamasse para preenchê-lo. Então, a minha mente tentava fazer exatamente isso, deixando tudo e qualquer coisa voar para fora. Mas havia espaço demais para preencher. Seria muito fácil me perder ali.
É assim que as pessoas perdem a razão, não é? Disse a mim mesmo que voltaria a me tratar e tomar remédios quando saísse de lá. Precisaria de um pouco de calmante, no mínimo. Minha luz se apagou. Ouvi o grito familiar de um animal à distância. Vinha bem na minha frente. Era uma voz. Era um animal de novo. Uma corça moribunda. Ela estava gemendo muito alto. Estava com dor. Eu estava com dor. O gemido vinha de dentro da minha cabeça. A luz voltou à vida por um instante. Observei o nada que estava diante de mim. Eu precisava de luz. E quando a perdi, imediatamente comecei a me perder. Era provável que eu me espalhasse por aquele lugar em um instante. E a luz era a única coisa que me mantinha ali, confinado, mas seguro. Eu estava no reino do desconhecido. Qualquer coisa fora disso era onde o verdadeiro horror me aguardava. Um clarão vermelho vivo surgiu na minha visão periférica. Claro, como eu pude me esquecer disso? Virei-me para a porta vermelha. Ali estava ela, fora do seu elemento, assim como eu. A porta se apagou e a minha luz se apagou mais uma vez. Dessa vez foi para sempre. Eu repetia calmamente para mim mesmo várias vezes que, quando privados de visão ou audição, o cérebro tem algumas alucinações, tentando preencher lacunas gritantes com tudo que pode. Nada disso era real. Eu estava em um buraco no chão no meio de Nebraska e não ia me perder ali. Eu vagava às cegas pela escuridão quando ouvi a voz do Sr. Mays. Não era a voz alegre e calma da sala de aula, mas a voz abatida e embriagada do bar. Esse lugar é ruim, Jack. Eu senti o cheiro da bebida em seu hálito, como se ele estivesse sentado na minha frente novamente. Policiais, bêbados, levados pela vida selvagem. Eu podia ouvi-lo arrastando as palavras. Eu dei um soco na parede à minha frente. Ouvi apenas um baque abafado enquanto o revestimento metálico frágil e enferrujado que cobria o interior do túnel se quebrava. Raspou a pele dos meus dedos. Eu queria que eles tivessem encontrado o corpo, no entanto. Aí poderíamos ter mostrado a eles. Eu não sentia nada, além do sangue quente escorrendo pelos meus dedos. Este lugar estava me provocando. Eu tenho quase certeza que eu gritei. Eu não sei dizer. Eu só precisava de uma bebida para controlar os meus pensamentos. Minhas memórias estavam povoando aquele espaço vazio, aparentemente infinito ao meu redor. E a única coisa que eu queria era que elas se acalmassem para que eu pudesse me ouvir pensando. Eu caí de joelhos. Era isso que ele queria. Esse lugar, mesmo que não pudesse querer. Não, eu fiz isso comigo mesmo. Escrevi esse final para mim mesmo quando fui atrás dos infames chuveiros e postei sobre isso na internet. Construí essa extensão de mim mesmo que agora estava me consumindo. Era realmente apenas um buraco no chão na droga de Nebraska, onde eu costumava despejar os meus próprios medos. Nada mais. Eu ia acabar igual o Sr. Mays. Karen estava certa. O quarto começou a ficar em silêncio e eu podia senti-lo encolhendo. Um inferno na terra, se quer saber. Era ele de novo. Mas dessa vez eu estava mais consciente da tristeza, da incerteza e do medo na sua voz. Eu fechei os olhos. Não que isso importasse muito. Disse a mim mesma a verdade. O Sr. Mays era só um velho cansado. Eu não conseguia dizer se estava falando em voz alta ou não. Ele teve uma experiência horrível na juventude e por causa disso perdeu um amigo. A situação era simples assim. Talvez tenham encontrado o corpo do amigo dele, talvez não, não importava muito. O Sr. Mays simplesmente não conseguia lidar com um trauma emocional tão grande e bebeu até cair para reduzi-lo a um tamanho administrável. Algo pequeno o suficiente para se esconder e dar uma olhada em uma noite realmente ruim de vez em quando. Mas ainda assim, era a força motriz por trás de tudo que ele fazia. Na época eu não percebi o que eu estava fazendo, mas se você substituir o nome dele pelo meu, talvez faça algum sentido. Senti algo ranger acima de mim e senti algo cair no meu ombro, mas minha atenção foi rapidamente desviada por outra coisa. Jack! A voz cortou o silêncio como uma faca e eu me animei. Meu coração voltou a bater a 200 por minuto. Meu cérebro estava em chamas, então eu levei um segundo para processar o que realmente estava acontecendo. Karen é uma pessoa. Karen é a minha namorada. Karen entrou no túnel e eu fui atrás dela. Nós dois estamos no túnel agora. E a Karen acabou de falar. Karen, chega mais perto de mim. Vem cá. Você estava falando sozinho, disse ela. Sua voz era suave e ela parecia preocupada. Você estava falando sozinho como se estivesse dormindo. Por que você não me trouxe aqui?
Esse foi o local onde finalmente eu tive uma conversa real com a minha namorada. Um pesadelo subterrâneo vivo na escuridão total, como uma voz desencarnada. Eu não sei, respondi. Ela estava visivelmente chateada. Depois de tudo, você ainda vai me alimentar com essa besteira? É sério, eu não sei. Eu não sei o que é esse lugar ou o que realmente aconteceu comigo. Eu não consigo explicar nada disso. Então, eu não sei o que é esse lugar e o que ele fez comigo, exceto que eu não fui eu mesmo depois disso. Eu tô simplesmente ferrado e eu não sei por quê. Eu não posso fazer nada a respeito e eu não queria querer te fazer passar por isso. Nunca. Eu estava com medo. Quer dizer, olha pra esse lugar. Eu gesticulei ao meu redor. Eu poderia ter te ajudado, disse ela, baixinho. Notei o passo também. Eu podia ouvi-la se aproximando de mim ou encostando na parede perto dela. Poderíamos ter compartilhado. Percebi o tom de lágrimas em sua voz. Eu não sabia o que dizer. Bom, agora estamos. Óbvio que não acaba por aqui. Vocês viram como a Karen estava toda mansinha? Quem diria, né? Porque antes ela estava ali toda grosseira com o Jack, se achando a mulher mais mulher do planeta Terra. E agora tá com medinho, né? Isso é o que ela merece, sinceramente. As paredes rangiam ao nosso redor. O barulho se concentrava acima de mim. O que é isso? Perguntou Karen. Parece que alguma coisa vai... A água gelada caiu sobre mim, me encharcando instantaneamente da cabeça aos pés. Respirei fundo, inalando um pouco de líquido enquanto todos os meus músculos se contraíam com o choque e o frio. Sentia gosto de ferrugem, talvez ferro. Antes que eu pudesse pensar nisso por muito tempo, meu corpo agiu sem mim, tossindo e cuspindo para livrar os meus pulmões da água contaminada. Caí de joelhos mais uma vez. Eu sabia exatamente o que estava pairando a poucos metros acima da minha cabeça, apesar da completa falta de luz. Mas eu não me importei. Eu não queria nada além de sair daquele lugar. Mas não saí debaixo do chuveiro. Olhei para cima e deixei a chuva congelante cair diretamente no meu rosto. Deixei que ela me engolisse. Se um pouco de água fria fosse tudo que aquele lugar me reservava, então eu realmente não tinha muito o que temer. Eu ouvi um estrondo alto e profundo que parecia emanar de dentro das paredes ao meu redor. E Karen gritou. Ouvi água jorrando no chão à minha esquerda, depois à minha direita, depois à minha frente e depois atrás. Mesmo assim, fiquei sentado ali enquanto minhas mãos se abaixavam, sentindo minha respiração congelar ao sair dos meus pulmões. Apesar da gravidade da situação, eu comecei a sentir uma calma interior e, lentamente, abri os braços ao lado do corpo. A chuva caiu ao meu redor, uma sinfonia de ruído cristalino, desde os canos rangendo até o respingo surdo de cada gota de líquido ao atingir o chão caía sobre mim. Cada som era claro e intenso agora. O som em si era tão intenso que quase iluminava o cômodo, esculpindo cada recanto. Absorvi tudo. Se esse lugar me quisesse, poderia me ter. Eu havia feito uma peregrinação ao lugar que dera origem à coisa subhumana que eu havia me tornado nos últimos anos. Se ele me quisesse de volta, eu não ia resistir. Eu ouvi Karen gritando meu nome dizendo que precisávamos dar o fora dali. Mas o barulho do chuveiro ficou mais alto, abafando a voz dela. Meu corpo começou a ficar dormente e a minha pele começou a arder a cada gota de água que a atingia. A sensação de instabilidade estranhamente parecida com vertigem começou a me dominar. Abri os olhos, ainda vendo apenas a escuridão, mas sentindo algo diferente. Era eu. Eu era o Sr. Mace, de volta à sala de aula. Minha sala de aula. Contando a história desse lugar para os meus alunos. Eu estava nos túneis carregando meu amigo Steve, o homem que se aventurou pela primeira vez nesse lugar comigo anos atrás, para longe da escuridão que se aproximava atrás de nós. Ele sangrava de um ferimento na cabeça. Eu estava esticando os braços para cima da cabeça, suando, encharcando meus lençóis e chorando. Eu estava em um bar contando a minha história, a do Sr. Mace, lutando para encontrar as palavras certas enquanto pedia outra. Um baque surdo e úmido soou alguns metros à minha esquerda, me trazendo de volta ao meu corpo. Karen havia caído e gritado meu nome, que agora ecoava alto acima do barulho dos chuveiros. Jack, o que está acontecendo? Ela gritou quando ouviu que eu só podia presumir ser o seu corpo sendo arrastado pelo chão lamacento para longe de mim.
O que dizer dessa situação, né? Poderiam ter evitado tudo isso assistindo um filme, fazendo um crochê, fazendo um tricôzinho, fazendo o quê? Uma terapia de casal para serem menos tóxicos um com o outro, especialmente a Karen, né? Que ela não é uma flor que se cheire. Eu realmente fiquei com raiva dessa personagem, tá? Mas enfim, o Jack ficou em choque ali por um tempo, ele até percebeu que a mão dele estava machucada, e aí ele começa a pensar por um segundo que o pior poderia acontecer. Ele afasta esse pensamento e começa a se arrastar na direção dos gritos da Karen. Quando ele finalmente consegue alcançar ela, ele agarra e ela abraça ele. E ela fica ali um tempo chorando, né? Eles estão no meio da lama, do frio, eles estão cansados já. Estão assustados porque eles não sabem exatamente o que está acontecendo. Até que em um determinado momento, a Karen para de chorar. A gente precisa se levantar, tá bom? Gaguejei, paralisado. Afrouxei o aperto que a segurava e me levantei cambaleando. Eu não me deixei perder o contato com ela nem por um instante sequer. Ela se levantou para me encontrar e nos aproximamos o máximo possível. Eu certamente não tinha ideia de onde estávamos em relação a qualquer coisa lá embaixo, e tenho certeza que ela também não. A gente só precisa achar uma parede. Entrelacei o meu braço com o dela e me movi para a direita, que era um bom ponto de partida. Depois de uns longos 10 passos arrastados, esbarrei numa parede de cimento sólido. Eu não sabia dizer se estava coberta de gelo ou se eu estava tão dormente que não conseguia sentir o cimento áspero. Provavelmente era um pouco dos dois. Karen manteve a cabeça encostada no meu ombro. Comecei a me sentir emocionado, com raiva por ela ter me forçado a voltar naquele lugar. A raiva se transformou em tristeza. Ela teria que carregar isso com ela. Eu nunca deveria ter deixado isso acontecer. Eu deveria tê-lo impedido ou dito que inventei tudo. Eu estava resmungando para mim mesmo baixinho. Os canos enferrujados rangiam ao nosso redor. A cada barulho, eu sentia meu estômago embrulhar. Apesar da dormência, meu maxilar latejava de dor. Eu queria desistir. Eu estava tão cansado e com tanto medo. Eu não era forte o suficiente e sabia disso. Eu não era a pessoa que salvaria a namorada e sairia dessa como herói. Eu nem pensei que fôssemos sair dali. Eu estava perdido em pensamentos e apoiava a maior parte do meu peso contra a parede enquanto me movia por ela. Não esperava uma curva fechada. Senti o meu ombro empurrar o espaço repentinamente vazio. Consegui apoiar uma das mãos na quina da parede enquanto caía. Mas isso não adiantou quando os meus pés cederam na lama abaixo de mim. Eu caí com força, minha cabeça quicando no chão com um baque. Eu tive certeza imediata de que tinha alguns dedos quebrados na mão direita. Os ângulos pareciam completamente errados quando eu os esfreguei na bochecha. Gritei principalmente de frustração, o que fez com que Karen, agora sozinha em um lugar na escuridão acima de mim, gritasse de volta. Estávamos gritando um com o outro. Depois de um tempo, estávamos exaustos e sem fôlego demais para continuar. Concentrei-me na minha respiração e tentei me recompor. Sentei-me e empurrei a mão esquerda pela lama gelada para me levantar. Eu senti algo no chão. Era liso, mas não como cimento, mas sim como metal. Era pequeno. Agarrei-o com a mão o melhor que pude enquanto me levantava. Minhas pernas não iriam aguentar por muito tempo. Eu estava ficando tonto, mas eu não conseguia dizer se era por causa da bebida, da possível concussão ou da escuridão desorientadora. Karen rapidamente chegou ao meu lado. Ela agarrou minhas mãos e se aproximou de mim. Desculpa, não deveríamos ter vindo aqui. Eu não acreditei em você. Ela suspirou. Eu não me importava. Eu não queria um pedido de desculpas. Eu queria gritar com ela e aconchegá-la ao mesmo tempo. Eu queria estar brigando com ela por alguma bobagem no meu apartamento. O espaço ao nosso redor se encheu de uma confusão de emoções conflitantes. Senti que nos encolhíamos, mas eu fui trazido de volta de repente quando Karen quebrou o silêncio. O que você tem na mão? Ela perguntou. Eu tinha conseguido segurar o objeto. Nós dois tateamos ao redor, tentando desesperadamente entender o que era. Poderia ter sido um pedaço de um dos chuveiros, pelo que sabíamos, mas por um segundo houve a esperança de que fosse a nossa solução. Era meio cilíndrico, quase todo de metal. Tinha um pequeno botão. Girei-o nas mãos com cuidado para não soltar. Tinha um botão. E eu o reconheci. Era uma pequena lanterna, daquelas que os escaladores prendem na mochila. É uma lanterna, gaguejei. Meus dedos sentiram um botão, mas eu não conseguia pressioná-los com força o suficiente. Me ajuda, aperta o botão. A luz era quase ofuscante. Karen e eu nos preparamos para proteger os olhos, mas ficamos surpresos com a fragilidade da luz que, fora do facho principal, pouco ajudava na nossa situação.
Assim que nossos olhos se acostumaram um pouco, pudemos ver os chuveiros nos cercando em um cômodo decadente e imundo que parecia não ter saída. Parecia e cheirava a um isqueiro. Lama e sujeira cobriam o chão e as paredes. Ela me abraçou. Segurei sua cabeça contra o peito. Feche os olhos. Mantenha-os fechados, eu disse a ela. Um lamento alto de uma corça começou à minha esquerda e rapidamente nos envolveu. Karen tapou os ouvidos com as mãos congeladas. As pontas dos dedos estavam vermelhas, talvez até roxas. Era difícil dizer com a luz fraca da lanterna, mas mantive a luz focada em nós o máximo que pude. Não me importava que o que quer que estivesse lá fora pudesse nos ver. A luz nos dava algum tipo de calor, ou pelo menos uma sensação de solidez. O barulho começou a diminuir, até que ficamos novamente em silêncio. Temos que voltar para o túnel. Você tem que me ajudar a encontrá-lo, eu disse. Karen assentiu, afastando o rosto do meu peito. Suas lágrimas congelaram na sua bochecha e no seu suéter. Eu podia ver uma camada de gelo ao redor da marca vermelha em sua bochecha. Por ali, eu acho, disse ela apontando para nossa esquerda. A luz não penetrava muito na escuridão, mas eu confiava nela. Começamos a nos arrastar pela lama que agora tinha a consistência de um granizo. Tinha penetrado nas minhas botas, mas não me importava. Cada centímetro do meu corpo estava coberto de água enferrujada e geada. Um pouco mais de frio não faria mal. A cada poucos passos, a lanterna diminuía de intensidade ou piscava. Eu sentia a Karen ficar tensa cada vez que eu era forçado a sacudi-la. Em certo momento, ela se apagou completamente. Eu a sacudi. Nada aconteceu. Bati nela com a palma da mão várias vezes. Nada aconteceu. Por favor, murmurei baixinho enquanto ligava e desligava o botão várias e várias vezes. Eu não conseguia soltá-la. Era tudo que a gente tinha naquele túnel. A única coisa que nos impedia, ou talvez apenas a mim, de me perder na escuridão. Depois de mais algumas tentativas, surgiu a luz. Mas a luz estava do outro lado da sala. Uma lâmpada exposta a uns 12 metros de nós acendeu. Era fraca, mas o suficiente para iluminar uma parte significativa do espaço à nossa frente. A cerca de 3 metros à frente da lâmpada e 9 metros de nós, erguia-se uma silhueta inconfundível de um cervo, com a cabeça baixa em direção ao chão. Tinha uma grande galhada, 12 pontas se eu tivesse que adivinhar. Incapaz de entender o que eu estava vendo, deixei a lanterna apagada cair das minhas mãos no chão. O metal bateu no cimento e o pequeno pedaço de vidro rachou como um pedaço de pau estalando sob uma bota na floresta. O cervo ficou tenso e rapidamente se pôs em posição de sentido. Seus chifres rasparam com força contra o teto abaixo, algumas pontas roçando nele enquanto outras racharam e quebraram. O animal não pareceu notar. No mínimo, não pareceu se importar. Ao voltar sua atenção para nossa direção, Karen começou a puxar meu suéter com força. Olha só, temos a presença de um cervo novamente na história, não é mesmo? A natureza é incrível. Mas enfim, a Karen puxa o Jack e fala que eles precisam sair dali logo, e para isso eles precisariam continuar andando. O cervo, nesse momento, parecia estar meio que rastreando eles. Eu não sei o que é mais assustador, né? Você ficar perdido ali no meio do absoluto nada, sem fonte de luz nenhuma, ou um possível animal que pode te atacar a qualquer momento. Eu não acho que o cervo vai chegar a esse ponto, mas, né, nunca se sabe. Não tem como adivinhar o que se passa na cabeça de um indivíduo, não é verdade? Mas enfim, de repente, enquanto eles iam andando, eles perceberam que outra luz se acendeu ali ao redor do cômodo, revelando uma porta que já estava se deteriorando ali com o passar dos anos. Porém, uma maçaneta brilhava. A Karen então imediatamente correu até essa porta e tentou abrir ela. Porta essa, inclusive, que quase caiu na cabeça da Karen se não fossem alguns parafusos resistentes. A Karen então arrasta essa porta para o lado que termina de cair fazendo um barulho estrondoso. Do outro lado da sala, o Jack era capaz de reconhecer aqueles túneis que mais pareciam serpentes. Algumas partes do teto eram muito altas, outras eram muito baixas, só que tinha um pequeno problema. A estrutura de metal que revestia ali e até segurava aqueles túneis, em algumas partes já havia se deteriorado há muitos anos e acabou cedendo, o que tornava a passagem deles para algumas partes ali impossível. Então, ia acabar daquele jeito? Droga! Gritei, exausto. Meus pulmões queimavam, minha mente ainda estava em chamas. Cada movimento que eu fazia era instintivo, porque eu não conseguia processar direito o que estava acontecendo ao meu redor. Nenhum de nós se virou. Ficamos parados em frente à porta, olhando para o túnel desabado que aparentemente havia selado nosso destino. Karen tentou chorar, mas não tinha mais forças, e eu não podia culpá-la. Agarrei sua mão e a segurei com força enquanto mais luzes se acendiam atrás de nós.
Certamente, se nos virássemos, conseguiríamos pelo menos ver outra saída, mas a incerteza do que mais poderíamos ver nos impediu. Ouvi o bater forte de um par de cascos no chão em algum lugar atrás de nós, depois outro e outro. Vi sombras do que eram inconfundivelmente humanos diminuindo de tamanho à medida que se aproximavam. Eram as crianças, eu tinha certeza. Mesmo em meio ao fedor já insuportável, eu conseguia sentir o cheiro delas, de moedas e vinagre. Suas vestes arrastavam-se pela lama e seus pelos as cobriam, tendo crescido até os joelhos. Karen apertou minha mão de volta. 2 sombras se movendo ao longo das paredes, depois 5, 10 e perdi a conta. Mais lâmpadas se acenderam. O gelo que se acumulara nas paredes de cimento começou a derreter. Cada nova fonte de luz fazia as sombras se dissiparem mais. Parecia ver chifres no topo das cabeças de algumas crianças antes de serem completamente abafados por mais luz. O quarto estava esquentando. Um deles estava a poucos metros à minha esquerda. À minha direita, a cabeça de Karen se virou para cima. Ali, projetando-se a vários metros da parede, havia um chuveiro. Era velho, enferrujado e coberto de gelo. Parecia frágil. Com a mão livre, ela estendeu a mão para cima, agarrou o cano e o puxou para baixo, apertando a minha mão como se estivesse me usando como alavanca. Ele se quebrou com uma facilidade surpreendente. Karen se encostou no meu ombro enquanto a água espirrava no cômodo atrás de nós. Eu podia ouvir os pés deslizando pela lama e se afastando do jato de gelo. Karen se virou para mim com os olhos quase fechados e enterrou o rosto no meu peito. Ela me ofereceu o chuveiro. A arma. Eu peguei o cano de metal enferrujado. Pela primeira vez em séculos, eu senti que eu tinha um pouco de controle, uma escolha a fazer. Os passos ao nosso redor se aproximaram, ganhando velocidade. Eu odeio esse lugar, eu disse enquanto balançava o cano no ar para a esquerda. Ele atravessou a lâmpada com facilidade. Cacos de vidro choveram na lama e, para minha surpresa, as outras luzes do cômodo começaram a se apagar. Uma a uma, o cômodo voltou à escuridão. Eu não sabia se era melhor morrer na luz ou no escuro. Ouvi o balido familiar mais uma vez, acompanhado do grito moribundo da corça. Os passos estavam muito próximos agora, a poucos metros de distância. Abracei Karen o mais forte que pude quando a última lâmpada se apagou. Lá estávamos nós, na escuridão, mais uma vez cercados apenas pelos gritos das criaturas que não conseguíamos ver. Finalmente, virei a cabeça para encarar o quarto, ainda segurando Karen. As lâmpadas estavam queimadas, mas os filamentos ainda brilhavam levemente. Parecia o brilho que acompanhava o flash de uma câmera. Enquanto meus olhos se ajustavam, ainda conseguia ver as silhuetas das crianças. Algumas delas estavam a menos de um braço de distância. Havia uma raiva familiar no rosto ao redor delas. Elas me odiavam tanto quanto eu as temiam. E talvez fosse pelo mesmo motivo. Eu não conseguia nem imaginar o que aconteceria quando nos pegassem, mas esperava que, no mínimo, não tivesse mais medo. Os filamentos das lâmpadas esfriaram completamente e a escuridão se instalou. Fechei os olhos. Desculpa! Falei para o alto da cabeça de Karen. As crianças estavam bem acima de nós. Eu senti um hálito quente na nuca. Fechei os olhos com força. Sem aviso, o hálito cessou. A umidade no meu pescoço começou a esfriar. Pés voavam pela lama para longe de nós. Eles estavam fugindo. Os balidos e choros dos animais cessaram abruptamente. E em segundos, o quarto mergulhou em um silêncio mortal. Abri lentamente um olho e olhei para cima. Cerca de 3 metros à nossa frente, havia um raio de luz brilhante. Era poderoso, cortando a escuridão e brilhando diretamente sobre Karen e eu. Fez o gelo em seus cabelos ruivos cintilar. Eu não tinha ideia do que estava vendo e brevemente considerei que estava errado sobre religião antes de ouvir um ronco familiar de um motor de carro. Meus olhos se ajustaram e pude ver que a luz vinha de um buraco no teto, onde tábuas de madeira haviam desabado há muito tempo. Eu não conseguia acreditar. Não disse uma palavra enquanto a porta do carro batia e a voz de Brian ecoava pelo buraco. Oi, gente! Sua voz ecoou, preenchendo o ambiente. Karen olhou para cima e se afastou de mim. Havia uma sensação de alívio em seus olhos que seu rosto não demonstrava. Ela se moveu rapidamente. Brian! Sua voz rouca. Brian, tira a gente desse buraco agora mesmo. Eu compro o seu viveiro. Promete? Ele riu. Presumi que eles pudessem se ver agora. Karen olhava para o buraco com um olhar penetrante. Ela estava banhada em luz. Eu fiquei ali e lentamente comecei a me mover em sua direção. Meu joelho estalava e minhas articulações doíam. Eu estava tonto e confuso, mas aquilo parecia real, tangível.
Tá bom, só que não vai ser fácil, gritou Brian. A corda tá meio gelada, mas eu não tenho outra opção e ainda eu tô um pouco chapado, então vai ter que dar certo. Como diabos vocês chegaram aí embaixo? Karen não respondeu enquanto Brian descia uma velha corda roxa de alpinista. Ela a agarrou e começou a subir como se sua vida dependesse daquilo. Brian gruía lá de cima e comentava brincando sobre como ela tinha engordado. Ele a levantou e saiu do buraco em segundos, e eu fiquei sozinho no quarto. Olhei ao redor. O espaço era menor do que parecia minutos antes. As paredes estavam rachadas. A lama estava quase toda congelada. Os chuveiros estavam vazios. Você vem, Jack? Perguntou Brian enquanto jogava a corda. Agarrei-a com força e olhei para trás, em direção à porta vermelha decrépita que agora jazia no chão. No túnel atrás dela, eu consegui ver a silhueta de uma pessoa parada um pouco além do alcance da luz. Virei-me de costas para ela. Com a ajuda de Brian, saí do buraco e fui para o chão congelado lá fora. Respirei o ar fresco. Eu estava livre do fedor daquele lugar, mas meu estômago ainda estava embrulhado. A lua refletia na neve e no gelo, iluminando a clareira ao nosso redor. Eu podia ver Karen andando de um lado para o outro perto do carro. Ela estava parada na frente dos faróis. Ela parou e fixou o olhar na borda das árvores. Comecei a perceber que, agora, ela teria que conviver com o mesmo terror que eu vivi pelo resto da vida. A culpa sempre seria minha. Eu estava à beira das lágrimas quando Brian me ajudou a me levantar. Eu ainda estava tenso. Meu maxilar estava cerrado e eu tinha certeza que tinha lascado um dente. Cada parte de mim estava dormente. Minhas roupas estavam congeladas na pele. Karen começou a gritar. Tá bem ali! Tá bem ali! Ela gritou e apontou para as árvores enquanto Brian me largava e corria até ela. Eu me abaixei e fiquei olhando para o chão. Não havia nada a ser feito e se havia, eu não sabia o que era. Eu estava tão desorientado quanto ela. Seus gritos começaram a se misturar ao fundo enquanto a minha mente vagava de volta para o Sr. Mace. Eu me perguntava o que ele teria feito nessa situação, mas me lembrei que ele já tinha passado por esse mesmo tipo de cenário e que sua solução tinha sido beber até cair. E isso não parecia uma má ideia por enquanto. Eu só precisava de um gole. Enfiei a mão no bolso do meu casaco, tirei o cantil, abri e cheirei. Para minha surpresa, ele queimou minhas narinas como gasolina. Me deu náuseas. Fechei o cantil e olhei para trás, pro buraco no chão. Joguei o frasco no escuro. Não ouvi o barulho dele batendo no fundo. Saúde. Levantei-me e caminhei em direção a Karen, cujos gritos agora eram esporádicos. Ela se assustou com a própria sombra, enquanto Brian, confuso e chapado, tentava ajudá-lo. Cara, o que tá acontecendo? Ele perguntou. Vê se o carro tá pronto para partir. Eu disse a ele enquanto passava sem fazer contato visual. Karen me viu e congelou. Peguei suas mãos e as segurei entre as minhas. Jack, o que foi isso? Como eles... Por que tudo isso? Ela divagou, sem saber o que tinha visto e o que queria perguntar. Finalmente, ela desabou. Não faz o menor sentido. Eu não sabia. Eu não sabia. Eu não sabia. Eu não sabia. Ela berrou e eu apenas a segurei ali. Era tudo o que eu conseguia fazer. Ela me bateu de frustração algumas vezes. Eu não sabia como ajudá-la, mas eu podia ouvir e ser o seu saco de pancadas. Levei-a até o carro e a sentei no banco de trás, enrolando-a em tantos cobertores quanto eu pude e aprendi com o cinto de segurança. Enquanto caminhava para o outro lado do carro, olhei para trás, para o buraco no chão. Uma última vez. Eu ouvi vozes. Provavelmente só da minha cabeça. Brian dirigiu por entre as árvores o mais rápido que pôde. Várias vezes pareceu começar uma pergunta, mas se conteve. Contou-nos como estava no carro quando viu uma luz saindo do chão e o que pensou ser um de nós acenando para ele. Não reagimos. Havia um peso sobre mim e Karen que ele não queria perturbar. Perguntas podiam esperar, e eu nem sei se ele realmente chegou a fazê-las. Karen não estava dormindo, mas seus olhos estavam bem fechados. Só quando cruzamos a linha das árvores é que eu consegui soltar a maçaneta da porta. A eletricidade desapareceu quando as copas das árvores que cercavam os chuveiros foram cobertas pelas estradas. Eu senti minhas entranhas começarem a relaxar. A represa que estava segurando algo dentro de mim finalmente se rompeu e eu pedi para Brian encostar. Ele atendeu quase que imediatamente, sem dizer uma palavra. Saí cambaleando do carro e comecei a vomitar na beira da estrada. A única coisa que saiu de mim foi uma bile espessa e amarelada que ficou presa no fundo da minha garganta antes de escorrer lentamente para fora do meu corpo. Era isso que eu merecia.
Engasguei e senti os meus olhos arregalarem enquanto vomitava e arranhava meu estômago dolorido de tanto vomitar. Cerrei o punho e bati no chão, fazendo com que as feridas nos meus dedos se abrissem. Eu só tinha dado uma olhada na minha mão. Os dedos médios e anelar estavam quebrados. Parecia que alguém tinha usado um abridor de garrafas para atingir a minha unha e a primeira articulação. Eu não deveria tê-los deixado daquele jeito, mas não tive muito alívio antes de ter que me curvar novamente. Esse foi o final de um exorcismo. O que pareceu anos de estresse, mentiras e medo irrompeu violentamente dentro de mim até os meus lábios ficarem dormentes, meu estômago relaxar lentamente e meus ouvidos estalarem alto, aliviando imediatamente um pouco de pressão interna no meu crânio. Eu me senti como se estivesse flutuando. Eu estava chorando e sabia o porquê, mas eu não conseguia isolar completamente o pensamento. Tudo era estranho, tudo no meu cérebro estava falhando. Eu estava reiniciando. E eu tinha conseguido sair. Eu fiquei sentado na terra tempo suficiente para que o vômito se transformasse em lama no chão à minha frente. Brian permaneceu no carro e olhou para o outro lado. Acho que até senti a mão de Karen nas minhas costas em um determinado momento, mas quando eu terminei, ela já estava no carro, olhando para qualquer lugar, menos para mim. Desabei dentro do veículo, tremendo e encharcado. Brian começou a dirigir antes mesmo que eu fechasse a porta. Vi os lábios de Karen tremerem várias vezes, mas ela não disse uma palavra. Eu não sei como ela conseguiu. Senti que precisava conversar sobre tudo. Só a vi me olhando uma vez de volta, quando passamos pela saída da cidade. Perdoamos um ao outro por tudo que aconteceu, embora nenhum de nós jamais tenha dito isso em voz alta. Não falamos muito sobre os chuveiros. O horror que vivenciamos naquele lugar foi uma dose de, como ela já tinha dito tantas vezes, perspectiva. Isso nos despertou. Acho que nós dois percebemos, dolorosamente sóbrios, durante as 6 horas de viagem de carro de volta para casa. Nós dois olhamos diretamente pelo para-brisa sem enxergar, que era melhor estarmos separados. Assim como ela se mudou para minha casa, nunca realmente discutimos a possibilidade dela se mudar. Suas coisas simplesmente começaram a desaparecer. Repetimos o velho mantra de continuarmos amigos pela semana seguinte, mais ou menos, mas era praticamente possível ouvi-lo ecoar todas as vezes. Com um beijo suave na minha bochecha numa tarde de quinta-feira, ela se foi. Karen e eu não conseguíamos dar certo porque nos encaixávamos muito bem. Éramos dois indivíduos singularmente quebrados, com uma propensão a mudar de ideia rapidamente. É fácil olhar para trás e sentir saudades daquelas noites abraçados e assistindo filmes juntos no sofá. É muito mais difícil lembrar da realidade. A noite em que a gente assistiu a balada de um homem comum e ela me convenceu a voltar para o chuveiro, por exemplo, não foi tão serena quanto eu sugeri. Eu lembro que fiquei extremamente irritado por ela ter escolhido aquele filme, porque o tínhamos assistido no mês anterior e senti um profundo ressentimento em relação a ela que quase me levou à apatia. Tudo isso por causa de um filme. Antes disso, Karen me chamava de um grande idiota, porque eu não tinha limpado a caixa de areia do gato. Isso acontecia todas as noites. Um casal perfeito e uma potencial disputa doméstica perpétua. Tudo em um. Nossa solução foi engolir tudo e repetir. Éramos nossos próprios facilitadores perfeitos e sempre caminhávamos em direção ao final que tínhamos. Broken Bow não fez nada além de iluminar o que já estava à nossa frente. Espero mesmo que ela esteja melhor agora. Quanto a mim, eu não podia continuar a viver como eu vivia depois de Nebraska. Estava tão coberto de sujeira e sangue que eu consegui ter um daqueles momentos de olhar-se bem no espelho e perceber exatamente o quanto eu tinha me deixado cair em uma espiral decadente. Eu não estava só bêbado ou chapado, mas eu estava as duas coisas. Porque eu estava quebrado e eu precisava de algo para preencher as rachaduras. Não podia mais usar aquele lugar como desculpa. Eu não podia continuar tentando mudar a história. Se isso parece ter saído da boca de um terapeuta charlatão, é porque saiu mesmo. Eu comecei a fazer terapia uma vez por semana. Inicialmente por causa da bebida, mas depois por causa de todo o resto. Eu não sou uma pessoa que me converteu, mas eu respeito a jornada e qualquer pessoa disposta a encará-la, independente do método necessário para superá-la. Gostaria que o Sr. Mace tivesse encontrado uma maneira de lutar contra seus demônios antes de partir. Eu vou sempre levar os chuveiros comigo. Eles fazem parte de quem eu sou. Mas eu não preciso deixá-los me matar. O conceito mais importante que eu aprendi nessas sessões de terapia é que você não pode melhorar se continuar encobrindo os sintomas e ignorando a verdadeira fonte da sua infelicidade. Explodir o cérebro todas as noites com substâncias só adia um confronto inevitável. Você tem que tratá-lo como uma verruga. Tem que cortar até a raiz e arrancá-lo para se livrar dele. Para matá-lo,
Você tem que arrancar até o último pedaço. É por isso que eu voltei para esse fórum e essa conta e essa história. Não consigo desfazer a minha história original. Então, a minha próxima jogada é ofuscar. Entendo perfeitamente que escrever isso frustra esse propósito. A história é sua agora. Eu não a quero mais. Pegue os chuveiros e molde-os de acordo com a sua necessidade. Conte a história ao redor de uma fogueira e embeleze-a como quiser. Coloque-se na história um amigo ou amigo de um amigo. Usa isso para se dar bem com as garotas. Pegue suas teorias mais loucas sobre o lugar e crie uma história só sua. Faça um filme ou um livro sobre isso. Transforme-a em uma lenda local da sua cidade. Afogue a minha história com incertezas. Na verdade, vai lá. Vai encontrá-los. Pergunte a todos os cidadãos de Broken Bow, Nebraska, sobre ele até que eles o expulsem da cidade. Perca-se em estradas de terra alguns quilômetros a leste da cidade até tropeçar em um lugar parecido com o que eu descrevi, e então destrua. Traga seus amigos e tire fotos. Explore os túneis, acenda uma fogueira. Dê uma festa. Então posta sobre isso na internet. Cubra as paredes com grafite e o chão com bitucas de cigarro, garrafas quebradas e embalagens de preservativos. Inunde a internet com tanta especulação e besteira desenfreada sobre aquele lugar que ninguém jamais apontará o Sr. Mays ou eu como a fonte. Afogue-se no barulho e deixe-nos desaparecer em paz. Vai lá você mesmo e queima tudo. Só não se esqueça de contar pra todo mundo como você fez depois. Ai, droga. Desculpa por ter deixado isso continuar por tanto tempo. Não era minha intenção. Velhos hábitos e tudo mais. Eu tenho bebido de uma garrafa de uísque empoeirada que estava ao lado do laptop na caixa. Eu acho que agora conta como envelhecido. Bom, depois de anos de merda que eu fiz o meu corpo passar, eu acho que alguns goles não vão me fazer mal. Eu vou postar isso, sair da minha conta, rasgar o post-it que eu salvei com a minha senha escrita, desligar esse laptop pelo que eu espero que seja a última vez e enterrá-lo de volta debaixo de toda a tralha do meu armário. Amanhã eu vou para minha sala de aula na faculdade comunitária onde eu dou aulas de escrita criativa e vou contar aos meus alunos uma das muitas versões de Os Chuveiros, que contei ao longo dos anos. Não é Halloween, mas talvez eu diminua as luzes e acenda uma ou duas velas para criar o clima. O Sr. Mays ficaria orgulhoso. A história que eu contar a eles não vai ser a minha história. Não, eu vou contar a eles a história do que aconteceu com a ex-namorada do irmão do melhor amigo em alguma parte rural da Pensilvânia alguns anos atrás. E eu vou jurar que é verdade. Eu não posso voltar atrás do que eu fiz quando publiquei essa história para o mundo ver. Esse é o meu próximo passo. Inspirar-me na minha versão mais jovem e espalhar essa história como se eu estivesse jogando um enorme jogo de telefone sem fio que pretendo perturbar e distorcer intencionalmente. Se eu não estivesse no centro disso, isso até poderia ser divertido. Talvez ainda seja. Eu te contei uma história numa noite escura 5 anos atrás. E a única coisa que eu peço em troca é que você atire de mim. Transforme-a em algo mais assustador ou mais violento, mais cerebral ou até mais pessoal. Dê a ela um final surpreendente. Minha esperança é que um dia alguém conte uma versão da minha história, reivindicando-a como sua, com novos fatos e rostos que eu nem a reconhecerei até ouvir o nome que agora assombra os sonhos de outros em vez dos meus. Os Chuveiros. Quero deixar claro aqui que eu continuo não gostando da Karen apesar de tudo, graças a Deus que ela não existe. Se bem que quantas Karens não existem aí no mundo real, não é verdade? Só tem alguns nomes e sobrenomes diferentes, mas dessas eu aposto que tem bastante, tá? Bom, eu disse pra vocês que a creepypasta de hoje teria uma quebra de expectativa muito grande, assim, porque eu criei algumas expectativas, tá? Pra dizer a verdade. E a história, obviamente, não atendeu a nenhuma dessas expectativas. O que eu achei até, de certa forma, impressionante. Não sei se levo isso pro lado negativo ou se eu levo isso pro lado positivo. De qualquer forma, foi uma história que eu achei, assim, bem fora da caixa, pra dizer a verdade. E eu, pessoalmente, gosto quando os personagens são ridiculamente humanos, tá? Eles são bem próximos da gente, na verdade. Não houve um heroísmo aqui. O personagem também não fez questão de descobrir o que realmente estava acontecendo, ele não foi dar uma de herói. E eu acho que é o que a maioria de nós faríamos, né? A gente não ia dar uma de herói, a não ser que você não bata muito bem da cabeça. Enfim, são aqueles personagens mais próximos da realidade, né? Eles são humanos. E não dá pra saber o que realmente aconteceu ali nos chuveiros, o porquê daquelas crianças, mas o Jack deixou que a gente teorizasse à vontade, né? Na verdade, é o desejo dele como
personagem, talvez como escritor, não sei dizer ao certo. Na minha imaginação, aquele lugar realmente era um lugar assim para experimentos e as crianças foram o que ficaram ali. Eu imagino que alguns de vocês não vão gostar muito assim do final dessa história, imagino que vocês também tenham criado certas expectativas e o escritor não fez questão de atender a nenhuma dessas expectativas, né, para dizer a verdade. Enfim, eu quero saber qual a opinião de vocês, qual a teoria de vocês, porque afinal de contas o Jack falou que era pra gente teorizar à vontade. Enfim, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado ou pelo menos se divertido com os meus comentários. Não esquece de deixar o hype, também deixa o like no canal e se inscreve porque isso apoia bastante o meu trabalho. Considere também a possibilidade de se tornar membro, isso também apoia e ajuda demais o meu trabalho. Enfim, vou ficando por aqui e o nosso próximo encontro é domingo. Até a próxima, fui!